Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante para os projetos aí de vocês, que se chama ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Na verdade, o ponto de equilíbrio é um dos indicadores de viabilidade. Mas o que significa ponto de equilíbrio? Ele representa quanto é que a sua empresa precisa faturar para pagar todos os seus compromissos no mês, para pagar todos os custos em um determinado período. Normalmente a gente faz por mês, né? No mês, quanto que eu preciso faturar, quanto que eu preciso ganhar de dinheiro para pagar todos os compromissos, para pagar impostos, para pagar os funcionários, os custos, todos os custos fixos, os custos variáveis, né? Então, o ponto de equilíbrio significa o quê? Tem uma fórmula para calcular. Mas vocês não se preocupem que na planilha, aquela que a gente já começou a preencher várias coisas, né, na planilha, ela tem e vai calcular o ponto de equilíbrio. Mas eu quero que vocês entendam o que é o ponto de equilíbrio, porque é importante que a gente saiba o que é. Porque daqui a pouco, assim, ó, você encontra o seu ponto de equilíbrio, aí você vê lá que o seu faturamento não está dando, né? Que o meu custo é maior do que o meu faturamento. Daí não vai dar. Então, eu tenho que saber quanto é que eu tenho que ganhar no mês para pagar tudo, né? Pelo menos para zerar, certo? Então, existe uma fórmula aí, né, do ponto de equilíbrio, que é o custo fixo total. O custo fixo é aquele que está calculado lá da página 67, tá? Aquele quadro lá da página 67. Então, não se preocupe que vocês já fizeram isso, tá? Página 67. Pelo índice da margem de contribuição. Senhor, o que é o índice da margem de contribuição? Já vamos ver e também não se preocupem que nós vamos fazer tudo na planilha depois, tá? O índice da margem de contribuição, o que é margem de contribuição? O valor da margem de contribuição, do custo fixo, da receita, podem ser encontrados no demonstrativo de resultados, que a gente ainda não fez, mas vai fazer, tá? Então, o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é a receita total, que é aquilo lá da página 60, tá? Todo o faturamento total, isso sempre de um mês, tá, gente? Um mês. A receita total menos o custo variável total, que é o CPV ou o CMV, que a gente calculou lá na página 62, também de um mês, sobre a receita total. O que é a receita total? É quanto eu faturo no mês, que é aquilo que está lá na página 60, certo? Isso é a margem de contribuição. Então, o índice de margem de contribuição, vamos supor, aqui tem um exemplo, ó. Vamos supor que a minha receita total seja de 100 mil reais. Aquilo lá da página 60, ó. Aqui a receita total, 100 mil. Custo variável total. Custo variável, da página 62, que seja 70 mil. Custo fixo, lá da página... o custo fixo é da página 67, tá? Custo fixo total, 19 mil reais, tá? Índice da margem de contribuição é os 100 mil, tá? Os 100 mil, que é a receita total, certo? Aqui, ó, receita total, menos os 70 mil, que é o custo variável, que está lá na página 62, sobre a receita total, que é o lá da página 60. Então, o meu índice, né? O meu índice do ponto de equilíbrio é 0,3, tá? E o que é o ponto de equilíbrio? Agora vamos voltar lá. Meu índice de margem de contribuição é 0,3. Vamos voltar, né? Voltando aqui, ó. O ponto de equilíbrio é o custo fixo total, que é lá da página 67, tá? Pelo índice da margem de contribuição. Então, seria o custo fixo total, certo? Que é,
custo fixo total, que aqui, nesse exemplo, é 19.500, tá? Então, o ponto de equilíbrio será os 19.500, que é o custo fixo total, lá da página 67, sobre o 0,3, que é o meu índice de margem de contribuição. Então, essa empresa aqui, ó, que vai faturar 100 mil por mês, ela precisa, no mínimo, para pagar as contas, só para pagar as contas, tá? Só para pagar as contas, precisa faturar 65 mil. Se faturar menos que isso, vai estar no prejuízo, certo? Esse é o ponto de equilíbrio. É aquilo que você precisa, é o mínimo que você precisa para faturar para não cair no prejuízo, certo? Bom, cálculo do ponto de equilíbrio. Para calcular o ponto de equilíbrio, uma das coisas que a gente não calculou, não viu ainda, é o cálculo dos impostos, né? Quanto que tem que pagar de imposto, né? Então, nós precisamos aprender agora a como calcular os impostos. A maioria de vocês se enquadra ou não lembro de ninguém que não se enquadre no Simples, né? No Simples Nacional, que é, na verdade, quem tem faturamento mensal até uns, eu acho que é 380 mil reais, né? A gente já viu nessa aula, né? Que era para ser enquadrado no Simples Nacional. Não tem nenhuma das atividades dos projetos de vocês que não possa ser enquadrada no Simples Nacional. Então, é só uma questão de faturamento. Tá? O faturamento não pode ser superior a 380 mil, né? Então, como que se calcula o imposto pelo Simples Nacional, né? O Simples Nacional, aqui, ó, lá na tabelinha, a gente já vai entrar lá na planilha, tá? Nós vamos entender direito como se preenche lá na planilha. Mas lá na planilha tem um item aqui que chama o preço de venda, faturamento bruto. Isso aqui não precisa preencher, não mexam, porque isso aqui, se vocês estiverem usando adequadamente a planilha, ele já vem preenchido, tá? Que ele pegou lá da planilha de custo, que vocês já preencheram, certo? Já preencheram lá, então não precisa se preocupar com isso, tá? Aqui é o custo dos produtos vendidos, que é o CPV ou CMV, conforme o tipo de atividade, tá? Então, esse total é o total calculado lá na página 62, de um mês, tá, gente? Um mês, tá? Não é o de 12 meses, aqui é de um mês só, certo? Agora, como que se calcula o imposto, tá? Pelo Simples. Vamos falar do Simples, porque todos vocês se enquadram aí no Simples, tá? Como que calcula o Simples? Se a empresa é optante pelo Simples Nacional, tu paga um imposto só. Então, todos os impostos estão resumidos num único, tá? E o valor desse imposto depende de quanto você fatura por mês e por ano, certo? Porque ele considera, na verdade, as duas coisas. É o faturamento anual e o faturamento mensal. Então, ele considera as duas coisas, tá? Ele se dá, a gente calcula baseado em 5 tabelas, tá? A tabela do anexo 1, né, serve para o comércio. Deixa eu mudar isso aqui de lugar, para não esconder. A tabela do anexo 1 se refere a comércio. O que inclui aqui? Lojas, restaurantes e similares e todo tipo de comércio. Todo e qualquer tipo de comércio se enquadra aqui, tá? Inclusive restaurantes, lanchonetes, pizzaria, né? Tudo se enquadra aqui, no anexo 1. Anexo 2 é indústria, fábrica. Se você vai fabricar alguma coisa, aí inclui aqui o anexo 2. Anexo 3 é serviços em geral. Inclui aqui oficinas e outros tipos. Uma oficina mecânica, por exemplo, é serviço, certo? Serviço em geral. Então, ela se enquadra aqui, no anexo 3.
Anexo 4 também é serviço, mas é de construção civil. E o anexo 5 também é serviço, mas é profissional liberal. Esses dois aqui eu acho que não tem ninguém, nenhum projeto se enquadra nesses dois aqui. Então, vai girar nesses três aqui, ó. Nesses três anexos aqui, certo? Agora, como que vai calcular, né? Como que calcula os impostos, tá? Para calcular o valor do imposto pelo Simples, basta acessar esse site aqui. Eu vou deixar depois, na descrição do vídeo, ali nos comentários, eu vou deixar o link, tá? Mas é esse link aqui, tá? Vamos tentar acessar aqui para a gente ver como é que ele... Para a gente fazer um exemplo, certo? Vamos fazer um exemplo de uma lanchonete. Uma lanchonete é anexo 1, certo? É comércio, que a gente já viu. Então, aqui ó, tem um simulador do Simples Nacional. Aqui você define qual que é o anexo. Aqui na flechinha e seleciona qual que é o anexo. Vamos colocar anexo 1. Nosso negócio aqui é uma lanchonete, certo? Um restaurante, sei lá. Aqui, ó, RBT 12, tá? Ó, aqui se você botar o mouse em cima do izinho aqui, ele vai dizer o que que é a receita bruta acumulada nos 12 meses. 12 meses. Então, aqui é a receita bruta anual, tá? Então, vamos supor que a tua empresa aqui, ela fature 900 mil reais por mês. Por ano, aliás. Por mês é demais, né? Não poderia ser Simples Nacional. 900 mil reais por ano, tá? Isso dá aí uma receita mensal de 75 mil. Agora, o que pode acontecer? Isso aqui não sei, eu estou colocando como se todos os meses fossem iguais. Mas eu sei que vocês colocaram lá, tem alguns casos em que não está exatamente no mesmo patamar. Então, por exemplo, se eu considerar um ano, o faturamento não é exatamente igual todos os meses, né? Então, eu posso botar uma média mensal aqui, para descobrir quanto é que tem que pagar de imposto por mês, tá? Para a gente fazer pelo menos uma previsão de quanto vai ter que pagar de imposto por mês, certo? Com isso aqui, ó, colocando a receita anual e a receita no mês, certo? Pronto. Já está dito aqui, ó, quanto que eu tenho que pagar de imposto? 6.150 no mês. É esse valor aqui, ó. Se a gente olhar aqui embaixo, não é o caso para vocês, né? Porque a empresa de vocês vai ter um contador, então deixa ele. Isso aqui é mais para a gente saber agora, para a gente conseguir calcular o valor mensal do imposto para calcular o ponto de equilíbrio, certo? Então, isso aqui é uma simulação mesmo, né? Mas assim, ó, o pessoal que faz a contabilidade normalmente... Agora, vamos mudar esse valor aqui, ó. Vamos supor que o valor aqui seja 360 mil por ano. 360 mil reais por ano. Isso significa 30 mil por mês, certo? Essa é a receita. Vamos ver quanto que vai dar de imposto. 1.695. É isso que dá de imposto, certo? Então, eu quero que vocês entrem nesse site e calculem baseado nos dados que vocês têm lá levantados, na receita anual e na receita mensal, certo? E calculem aqui quanto vai dar de imposto para colocar lá na planilha. Bom, vamos à planilha.